e pela graça de Deus quero falar-vos sobre boas notícias. Quem é que não gosta de boas notícias? Todos nós gostamos, certamente, mas gostava de falar para que é que são as boas notícias de Deus. Deus, de certa forma, tem boas notícias para todos, mas, infelizmente, muitos não querem saber das boas notícias de Deus. E apesar de eu poder dizer que as boas notícias de Deus são para todos, todos podem ser salvos através do Evangelho da graça de Deus hoje, infelizmente nem todos têm uma postura que torna fácil a aceitação destas boas notícias. Por isso, de certa forma, as notícias do Evangelho são para todos e, por outro lado, não são para todos. Vocês já vão perceber a ideia do que eu vos quero dizer. Sabe uma coisa? Na palavra de Deus há boas notícias para os doentes. E a palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Em Ezequiel 33, 15 e 16, 34, versículo 15 e 16, o Senhor diz assim: Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer. E a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei. Eu os apacentarei com juízo. Ou seja, o Senhor, claro que isto é dizer respeito à nação de Israel, mas o Senhor ia atrás da ovelha quebrada, atrás da ovelha enferma e tratava bem estas. Mas aqui diz que a gorda e a forte destruirei. É muito curioso, e eu contra mim falo que a Bíblia não é muito favorável em relação aos gordos. Fala do bezerro cevado, por exemplo, não tem um grande destino. Engordou-se Jeshurun e deu coices, que o Senhor repreende a nação de Israel, dizendo que ela se engordou e, em vez de ser grata, mostrava ingratidão para com Deus. Mas há boas notícias aqui não há boas notícias para os gordos, mas há boas notícias para as enfermas, para os quebrados. Mas sabem para quem é que não há boas notícias? E é este contraste que vou fazer sempre. Há boas notícias para os doentes, mas não há boas notícias ainda há boas notícias para os enfermos, para os doentes. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Há boas notícias para os enfermos. E também em Lucas 14, 21, o Senhor conta aquela parábola daquelas pessoas que rejeitaram ir àquela ceia, e então o Senhor disse: sai depressa pelas ruas e traz aqui quem? Os aleijados, os mancos e os cegos. Os doentes, basicamente. Aqueles desprezados pelos outros. Há boas notícias para esses. Para quem... Estou aqui com algumas dificuldades a passar. Há boas notícias também. O Senhor teve boas notícias para Mefibosete, que era doente, era aleijado de ambos os pés, e quando foi perante Davi, teve boas notícias. Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. Há boas notícias então para estes. Há boas notícias ainda para os doentes. Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ou seja, há boas notícias para os doentes. Para quem é que não há? Os sãos. E o que é que quer o Senhor dizer com esta passagem? Aqueles que acham que estão bem, que não estão doentes, para esses não há boas notícias. Ou seja, tudo o que eu vou falar é nesta linha. Há boas notícias para aqueles que reconhecem que estão num determinado estado aparentemente indesejável, como o de estar doente, mas não há boas notícias para aqueles que, estando doentes espiritualmente, pensam que estão sãos. E o Senhor veio para os doentes, mas não veio para os sãos. Vamos ver outro grupo. Há boas notícias para os fracos. O apóstolo Paulo fala, nesta passagem em 2 Coríntios 12, 9 e 10, sobre o seu problema do espinho na carne, e o Senhor lhe diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E diz ele que me gloriarei nas minhas fraquezas. Sinto prazer nas fraquezas. Quando estou fraco, então sou forte. Ou seja, há boas notícias para quem reconhece que é fraco. Sabem porquê? Porque Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Conforme lemos em 1 Coríntios 27. E em Romanos 5,6, Cristo, estando nós ainda fracos,
morreu a seu tempo pelos ímpios. Há boas notícias para os fracos. Mas para quem é que não há boas notícias? Esta passagem de segundo livro das Crónicas 16:15 fala-nos de um bom rei, o rei Uzias, que fez coisas extraordinárias no seu tempo. Era o rei engenheiro. Fez máquinas, grandes obras. E o que é que aconteceu? Foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. E a partir daqui foi o grande problema dele. Ou seja, há boas notícias para quem reconhece a sua fraqueza, não há boas notícias para quem acha que é forte por si mesmo. Há boas notícias para os loucos, para aqueles, quando eu digo loucos, são aqueles que, do ponto de vista do mundo, não são particularmente inteligentes aos olhos do mundo. Em 1 Coríntios 1, o apóstolo Paulo fala muito da sabedoria e da loucura. Diz ele, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas o que é que o Senhor diz? Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ainda continua, e nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E particularmente esta passagem que deve servir de consolação para nós, eu falo por mim, que não são sábios segundo a carne. A Bíblia diz, não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E está aqui mais uma passagem, aqui fala dos poderosos. Aqueles que são poderosos, não há boas notícias para eles, mas para os fracos há. Então Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Na mesma linha, em 1 Coríntios 3,19, a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. E o Senhor, quando estava aqui na terra, em Mateus 11:25, diz a Deus, ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mas a Bíblia também não fala bem daqueles que acham-se sábios, porque diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e rejeitaram a Deus. Tens visto, o Provérbios 26:12, tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Portanto, ainda tem mais este. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. E ainda falta aquela passagem em que aquele homem sábio, aquele homem, o rico insensato, a Bíblia diz que ele é insensato, mas o mundo diria que ele era sensato. Porquê? Porque ele estava a fazer planos para o futuro. E dizia assim, alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas o que é que Deus diz? Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Há boas notícias para os loucos, para aqueles que, do ponto de vista humano, não são muito inteligentes. Mas não há boas notícias para aqueles que, por si mesmos, acham-se sábios. Há boas notícias para todos nós, para os pobres. Há boas notícias para eles. O Espírito do Senhor diz a profecia de Isaías, citada pelo Senhor, quando na sinagoga leu a lei de Deus. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar quem? Os pobres. O Senhor veio para evangelizar os pobres. Bem-aventurados vós, os pobres, em Lucas 6:20, porque o vosso é o reino de Deus. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Mas sabe uma coisa, o Senhor não tem palavras simpáticas para a igreja de Laodiceia, porque ela dizia, rico sou e estou enriquecido. Para este não havia, o Senhor não teve palavras nada abonatórias. E, particularmente, para o mancebo rico, que nós lemos essa história, esse encontro do Senhor em Mateus 19, depois do Senhor dizer, vai vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, o que é que aconteceu? Ele retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Portanto, podemos dizer que há boas notícias para os pobres.
mas não para os ricos. E sabe uma coisa? Quem tem mais anos de crente e viveu os primórdios, aqui em Portugal, nos primórdios das igrejas evangélicas, ditas evangélicas, as pessoas não eram muito ricas, não tinham tanta prosperidade material, e é interessante que nessa altura havia sede da palavra de Deus. Agora que as pessoas têm prosperidade, parece que têm tudo, e o interesse pelo espiritual, por Deus, é muito, muito pouco. Então há boas notícias para os pobres, não para os ricos. Mas sabe uma coisa muito importante? Há boas notícias para os pobres, para os fracos, para os pouco inteligentes, para os doentes. Mas sabe uma coisa? Deus não nos quer deixar dessa maneira. Deus quer operar em nós de forma que nós fiquemos no outro grupo, mas não por nós mesmos. Sim, pela sua graça, por aquilo que Ele quer fazer em nós. O Senhor quer nos tornar-nos ricos, o Senhor quer que nós sejamos fortes, quer que nós sejamos sãos, quer que sejamos sábios, mas não é por nós mesmos. Há boas notícias para os desprezados, para aqueles que não são muito considerados pela sociedade. Naquela mesma passagem que nós lemos há pouco, em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pôs-me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Aqueles que estão tristes, aqueles que não estão bem, não se sentem bem. E Ana, quando soube que ia ser mãe, canta um cântico ao Senhor e diz: o Senhor levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado. É isto que o Senhor faz aos desprezados. E Deus escolheu, naquela passagem que também já lemos em 1 Coríntios 1, Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as coisas que são pouco consideradas, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Ou seja, há boas notícias para os desprezados, não para os honrados. Aqueles que se acham... Até o livro de Atos fala de alguém que dizia ser uma grande personagem e não fala nada bem dele. Aquelas pessoas que querem ser honradas, aqueles que querem os primeiros lugares nas mesas. Para isso não há boas notícias. O que acontece com aqueles que querem os primeiros lugares? O Senhor diz: olha, pode chegar o senhor da casa e dizer: não, o teu lugar é ali mais abaixo. Aqueles que se humilham, aqueles que muitas vezes não são considerados, para esses há boas notícias, para os desprezados. Há boas notícias para os humildes. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra, Salmos 37. Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Boas notícias para os humildes, não para os soberbos. Há boas notícias para os indignos, para os que não são tidos por serem dignos. E há uma personagem em particular que, ao mesmo tempo, é digno e indigno. É muito curioso. Aquele centurião que quis pedir ao Senhor, mas quando as pessoas que o conheciam diziam ao Senhor: ele é digno de que lhe concedas isto. É digno de que tu faças o que ele te pede. Mas quando foi a vez do próprio centurião falar com o Senhor, diz: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Por um lado, ele era digno, aos olhos da sociedade, mas ele, por ele mesmo, não se achava digno. E para este houve boas notícias. Boas notícias porque ele foi ao Senhor com humildade. Se eu fosse ter com o Senhor a dizer: eu sou digno de que tu me dês isto, aí a história seria outra, certamente. Também o filho pródigo, quando volta para o seu pai, o que é que ele diz? Não sou digno de ser chamado teu filho. Portanto, podemos dizer que há boas notícias para os indignos, ou boa notícia para o centurião e para o seu criado, ou boas notícias para o filho pródigo. Porquê? Porque eles não se achavam dignos. Achavam-se indignos
do favor, no caso do centurião, do favor do Senhor Jesus Cristo, e no caso do filho pródigo, o favor do seu pai. Há boas notícias para os indignos. Para aqueles que se acham dignos, não há boas notícias. Há boas notícias também para aqueles que estão longe. Efésios 2, lemos: vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe. Há boas notícias para aqueles que estão longe. Mas sabem uma coisa? Para aqueles que acham que estão perto de Deus, que acham que por si mesmos se podem aproximar de Deus, para isso não há boas notícias. Reparem que ali o centurião, há pouco, ele estava longe e reconhecia que estava longe. Se calhar ele podia pensar que podia chegar até ao Senhor pelos seus próprios méritos, pensar que podia chegar perto. E infelizmente é a tragédia de muitos que pensam que podem chegar perto de Deus por si mesmos. Para esses não há boas notícias. Há boas notícias para aqueles que reconhecem que estão longe. Há boas notícias para os presos, para os cativos. Porque naquela mesma passagem que lemos já há um bocadinho, de Lucas 4:18, o Espírito do Senhor sobre mim, pois me enviou para evangelizar os pobres, a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos. Reparem como todos estes grupos são desprezados pela sociedade. Pobres, quebrantados, cativos, cegos, oprimidos. Para estas pessoas há boas notícias. Há boas notícias em particular para os presos. Mas sabem para que é que não havia boas notícias? Para aqueles que, estando debaixo do jugo romano, achavam que eram livres. Em João 8, diziam assim os judeus: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. E Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Há boas notícias para aqueles que reconhecem que estão presos e que precisam de ser libertos por Deus. Mas não há boas notícias para aqueles que estão livres, que acham que estão bem como estão. Há boas notícias para os inimigos, para os que reconhecem que por si mesmos estão em inimizade para com Deus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Em Romanos 5:10. E a vós também, em Colossenses 1, e a vós também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela sua morte, para apresentar-vos santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante dele. Em Efésios 2:16, e o Senhor Jesus Cristo, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Há boas notícias para quem reconhece que está inimizado. Não havia boas notícias para este, eu vou dizer pobre coitado, porque era de fato um pobre coitado, o Mica, de quem eu já vos falei no ano passado, penso eu, em dois domingos seguidos. Tem uma história muito interessante, tristemente interessante. O Mica estava a fazer tudo, só fazia asneiras atrás das neiras. Deuses em casa, roubou a mãe, fez um levita por sacerdote, primeiro tinha posto o filho como sacerdote, fez uma casa de deuses, era uma corrente das asneiras. E o que é que ele dizia? Agora sei que o Senhor me fará bem, visto que tenho um levita por sacerdote. Ele achava que estava bem com Deus, achava que Deus estava todo satisfeito com as suas atitudes. Ou seja, ele pensava que era amigo de Deus, mas estava em inimizade para com Deus. Ou seja, há boas notícias para aqueles que conhecem que por si mesmos estão em inimizade para com Deus. E se aproximam de Deus nessa condição. Não há boas notícias para os que acham que estão bem, os amigos, os que acham que são amigos de Deus. São cá, tocar lá com Deus. Como iremos falar daqui a pouco do fariseu e do publicano. O fariseu, a maneira como ele fala com Deus, parece uma conversa de duas pessoas que se conhecem muito bem, que se dão muito bem, que estão praticamente em pé de igualdade. Mas ele estava inimizado para com Deus, não o reconhecendo. Há boas notícias para os estranhos, não aquelas pessoas que, olha, aquela pessoa é um bocado estranha. Não, aquelas pessoas que não conhecem.
A vós também, o Colossenses 1, que outrora erais estranhos e inimigos. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne pela sua morte. Ou seja, é estes que eram estranhos e inimigos. É estes que podem ser reconciliados com Deus. Mas sabe uma coisa? Há pessoas, uma vez mais, que pensam que estão bem. Pensam que conhecem a Deus. Mas um dia vão ter a desilusão das suas vidas. Em Mateus 7, lemos: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizámos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsámos demónios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, estas pessoas que pensavam que conheciam a Deus, não reconheciam que eram estranhos para com Deus, para esses não há boas notícias, muito pelo contrário. Vai ser a pior das notícias que vão receber. Há boas notícias para os estranhos, não para os conhecidos. Aqueles que acham que conhecem a Deus, mas a verdade é que Deus não os conhece. E sobre isto eu costumo contar uma ilustração, que não é da minha autoria, mas gosto de partilhar, sobre alguém pensar que conhece uma pessoa, mas de facto não a conhece, ou se conhecerem mutuamente. Eu vou dar-vos aqui um exemplo muito, muito simples. Imaginem que eu vou a Lisboa e queria muito conhecer o Presidente da República. Ele está de saída, portanto eu tenho pouco tempo para o conhecer e gostava de ir lá. Porque eu conheço, mas gostava de estar presencialmente com ele. E, atenção, eu não sei como é que funcionam as entradas na residência oficial do Presidente da República, mas aceitem por favor aquilo que eu vos vou contar. Porque é uma mera ilustração. Eu chego lá ao portão e quero entrar. E claro que é-me barrada a entrada. Né? E eu disse: eu quero falar com o Presidente da República. E perguntam-me naturalmente se eu tenho audiência marcada. Eu digo não, mas eu quero falar com ele, eu conheço. E claro que vão dizer-me: está bem, toda a gente o conhece. Ele é o Presidente da República, é natural que todos o conheçam. E estamos nós naquela troca de palavras e, por acaso, está a passear ali pelo jardim o Presidente da República e vê-me numa troca de palavras e, quando me vê, diz: olá, Daniel, então, estás bem? Deixem-no entrar, eu conheço. Ou seja, dirigindo-se para as pessoas que me estavam a barrar a entrada. Vem como faz toda a diferença eu pensar que conheço e aquela pessoa dizer: eu conheço. E muitos vão ter uma grande desilusão porque andam uma vida inteira a pensar que conhecem a Deus, desprezando o que Ele deixou escrito para nós, que é a sua palavra, e pensam que o conhecem. Vivem uma vida inteira a pensar, e de facto conhecem uma ideia que criaram de Deus. Não conhecem verdadeiramente a Deus. E um dia Deus vai ter de lhes dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. E isso é a grande tragédia de milhares de milhões de pessoas que pensam conhecer Deus e não o conhecem. Estamos quase a terminar, mas há mais boas notícias para mais pessoas. Não são grandes grupos de pessoas, grupos com os quais nós, se calhar, preferíamos não nos identificar, mas é fulcral que nos identifiquemos com estes grupos. Quem não conhece a Deus, quem ainda não aceitou a salvação que Deus oferece, é essencial que reconheça que está neste grupo. Há boas notícias para os ímpios. Imaginem, para os ímpios. Deus diz, em Ezequiel 33, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Em Romanos 4, 5, mas há aquele que não trabalha, mas crê naquele que o justifica, quem? O ímpio. A sua fé lhe é imputada como justiça. E em Romanos 5, 6, por Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. É para estes que há boas notícias. Há boas notícias para os ímpios. Não para os piedosos, para aqueles que se acham muito bons por si mesmos. Para esses não há boas notícias. Há boas notícias para os que não praticam. Para aqueles que não tentam agradar a Deus ou ganhar o favor de Deus mediante as suas obras.
Já vimos esta passagem agora mesmo. Mas há aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Há boas notícias para os que não praticam. E em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Em Gálatas 3, 9 e 10, o apóstolo Paulo faz aqui uma diferença entre dois grupos. Há os que são da fé, os que são da fé são abençoados. Os que são da fé são abençoados. Os que tentam chegar a Deus pela fé são abençoados. Os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Em que grupo é que quer estar? É a pergunta que fica. E Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Então não é pelas obras de justiça, não é por praticar. Há boas notícias para os que não praticam, não para os praticantes. Há boas notícias para os injustos, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Em Lucas 5,32, não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E na parábola da ovelha perdida, digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, que os justos, entre aspas, que não necessitam de arrependimento. E já falei há bocadinho do fariseu e do publicano. O fariseu dizia, dou graças a Deus, porque não sou como os demais homens. Mas sabem o que é que dizia o publicano? Tem misericórdia de mim, pecador. E sabem uma coisa? O fariseu que se achava justo desceu para casa perdido, e o publicano que se considerava a si mesmo perdido, pecador, desceu para a sua casa justificado. Há boas notícias para aqueles que conhecem que são injustos, não para aqueles que se acham justos aos seus próprios olhos. Há boas notícias para os perdidos. Porquê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 10. Todos nós andávamos, Isaías 53, 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviou pelo seu caminho. Andávamos perdidos. E esta passagem li há pouco, logo no início, procurarei a perdida e tornarei a trazer a errante. O Senhor vai atrás dos perdidos. Não vai atrás dos que se acham salvos. Os que não reconhecem que estão perdidos. Isso é a grande tragédia da humanidade. É não reconhecerem que estão perdidos. Acharem que estão bem como estão. Há boas notícias para os pecadores. Porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores. Não veio para salvar os 10% que se destacam, os 10% melhores. Não veio fazer isso. Veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas Deus prova o seu amor para connosco, em Romanos 5,8, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Uma vez mais, o Senhor não veio chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E também já vimos esta passagem, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Houve boas notícias para o publicano, porque ele disse, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Há boas notícias para os pecadores, não há boas notícias para aqueles que se acham santos. Ou seja, terminando, há boas notícias para os doentes, não para os sãos. Há boas notícias para os fracos, não para os fortes. Há boas notícias para os pouco inteligentes, não para os sábios. Há boas notícias para os pobres, não para os ricos. Há boas notícias para aqueles que são desprezados, não para os que são honrados. Há boas notícias para aqueles que reconhecem que são humildes, mas não para aqueles que são orgulhosos. Há boas notícias para aqueles que reconhecem a sua indignidade, não para aqueles que se acham dignos. Há boas notícias para os que estão longe, não para os que pensam que estão perto. Reparem no seguinte, aos olhos de Deus, ninguém por si mesmo está no grupo da direita, dos ricos, dos sábios, dos honrados, dos dignos, dos que estão perto. Não, ninguém está nesse grupo. Aos olhos de Deus, todos nós estamos do lado esquerdo.
dos doentes, fracos, loucos. O essencial é reconhecermos que estamos naquela condição. E então, sim, Deus passa-nos para o outro grupo. Ali o orgulhosos não será a palavra mais correta, mas exaltados. O Senhor, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Não há boas notícias para os presos, não para os livres. Há boas notícias para os inimigos, não para os que pensam que são amigos. Há boas notícias para os que conhecem que são estranhos, não para os que pensam que conhecem a Deus. Há boas notícias para os ímpios, não para os piedosos. Há boas notícias para os que não praticam, não há para aqueles que pensam que por praticarem vão ganhar o favor de Deus. Há boas notícias para os que conhecem a sua injustiça para com Deus, não para aqueles que se acham justos aos seus próprios olhos. Há boas notícias para os perdidos, não para os que acham que estão salvos. Há boas notícias para os pecadores e não para os santos. E sabe uma coisa? Havia uma pessoa que estava no grupo da esquerda. Não, primeiro pensava que estava no grupo da direita, no grupo dos honrados, justos, santos, piedosos, amigos de Deus. Mas enquanto ele pensava que estava nesse grupo, ele estava perdido. Que era Saulo. Em Filipenses 3, 4 a 6, ele fala de como ele era quando estava no judaísmo. De que era irrepreensível, circuncidado ao 8º dia, todas aquelas coisas. Mas foi preciso, enquanto ele estava neste grupo, ele estava perdido. Foi preciso ele tornar-se Paulo e reconhecer que era indigno. Que era indigno do favor de Deus. Ele diz nesta passagem: e dou graças ao Deus, dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Agora, Deus deseja que todos reconheçam a sua condição, que estão no grupo da esquerda, e reconhecendo que estão nesse estado, e indo a Deus nesse estado, Deus vai passá-los para outro grupo. Não por si mesmos, mas pela sua graça. A minha pergunta é: em que grupo é que tu pensas que estás? E em que grupo é que queres que Deus te coloque? Porque quem se achar por si mesmo que está no grupo da direita, aí vai ficar do lado da esquerda. Quem achar que está perto e pensa que está perto, vai ficar longe de Deus para sempre. Aqueles que pensam que conhecem a Deus por si mesmos vão ficar longe, vão ser estranhos para com Deus. Deus vai dizer: nunca vos conheci. Aqueles que se acham santos vão... O que aconteceu ao fariseu? Achava-se santo e não deixou para a sua casa justificado. Foi o publicano. O Senhor nos abençoe e que nos ajude a meditar nestas verdades, nestes contrastes que encontramos na palavra de Deus.